Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma videoaula e hoje o tema da nossa aula é um assunto extremamente importante para o nosso Enem, termoquímica. Então, pessoal, o objetivo nosso na aula de hoje é mostrar como que a parte de estequiometria e a parte de termoquímica estão relacionadas e podem ser abordadas numa questão para nós no Enem. Antes de mais nada, vamos dar uma leve revisão do que é que vem a ser termoquímica e quais são as suas definições implícitas. Termoquímica é nada mais nada menos do que o ramo da química que vai estudar o quê? O calor trocado dos processos químicos para com o ambiente. Esse calor trocado das reações químicas com o ambiente pode se dar de duas maneiras, pessoal. Ou as reações absorvem calor do ambiente ou elas liberam calor para o ambiente. As duas possibilidades nós vamos dar nomes especiais a esses fenômenos. Quando um processo tiver um calor sendo absolvido, ou seja, ele está absorvendo o calor do ambiente, a gente chama esse processo de processo endotérmico. O contrário, quando o processo químico vai liberar, vai expulsar calor para o ambiente, o processo é denominado processo exotérmico. E como que a gente identifica quimicamente que um processo está absorvendo ou está liberando calor, pessoal? É através do conceito de variação de entalpia. Aqui, pessoal, este calor ele é representado pela entalpia, de símbolo H. Entalpia e calor têm definições sinônimas dentro da termoquímica. Então, uma reação endotérmica é aquela que vai apresentar o quê? Um ΔH maior do que zero, ou seja, um sinal positivo, indicando que o calor está sendo absolvido. O contrário, o processo exotérmico vai apresentar um ΔH negativo, com um sinal negativo, ou seja, menor do que zero. Indica o que? O sinal negativo? Que aquela quantidade de calor está sendo liberada para o ambiente. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem de uma maneira geral nos estudos iniciais da termoquímica. O que a gente vai estudar hoje, para relacionar com a parte de estequiometria, é duas reações típicas de combustão. Reação de combustão é quando a gente produz o quê? Produz uma queima de algum material. Os produtos de uma reação de combustão, os produtos, digamos, triviais de uma reação de combustão, é o gás carbônico e a água, beleza? Então eu trouxe aqui reação de combustão do metano para que a gente possa observar. Metano, gás CH4. Ao reagir com o oxigênio atmosférico, ele vai formar CO2 e vai formar água. Toda reação de combustão, pessoal, ela libera calor para o ambiente, ou seja, o ΔH de tal reação vai ser sempre negativo. Cuidado, não existe calor negativo. O sinal de menos é apenas uma indicação que tal quantidade de calor está sendo liberado, beleza? Então, essa reação aqui, se a gente tiver que, digamos, relacionar a quantidade de CH4 com a quantidade de calor liberado, como é que vai ser isso? O número estequiométrico aqui na frente do CH4, quanto é? 1. Significa o quê, pessoal? Que a queima de 1 mol de metano produz quanto de energia? Esse valor aqui, 890,8 kJ. Então a gente está estabelecendo aqui, pessoal, uma relação estequiométrica entre quem? Entre a quantidade de metano, CH4, e a quantidade de energia que foi produzida na reação química. Essa estequiometria, pessoal, nós podemos aplicar também dentro da termoquímica. Lembre que a estequiometria ela trata da relação entre substâncias. Quando a gente tem a termoquímica como conceito, como contexto por trás, nós também podemos relacionar a quantidade de calor envolvida na reação pela quantidade da substância qualquer da reação. No caso aqui, eu estou relacionando a quantidade de CH4 com a quantidade de calor emitida, beleza? Então, qual é a nossa relação aqui simples para a gente resumir? 1 mol de CH4 libera quanto? 890,8 kJ. Essa relação aqui é uma relação estequiométrica que a gente tira da própria equação química, beleza? Vamos ver um segundo e último exemplo antes da gente fazer um exercício. A queima de etanol. Etanol, lembre, é um composto orgânico. Et significa 2 carbonos e esse O aqui lembra o quê? Hidroxila se ligando a carbono saturado, beleza? Composto orgânico. Então a gente vai ter isso daqui, ó, C2H5OH. Se o etanol apresenta 2 carbonos, significa o quê? Quantos mols de CO2 ele vai emitir? 2 mols. Pelo próprio balanceamento, pela própria aplicação da lei de Lavoisier, a gente chega a essa conclusão, beleza? Então você tem 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de oxigênio, formando 2 CO2, 3 mols de água. Essa reação aqui apresenta um ΔH de menos 1.367 kJ. Significa o quê?
Que essa reação de combustão libera 1.367 kJ para o ambiente. Que tipo de relação estequiométrica a gente pode fazer aqui? O que é o trivial? O combustível que a gente está utilizando, etanol, e a quantidade de calor que está sendo liberada. Ou seja, aqui eu tenho 1 mol de etanol. Então eu digo o quê? Que a queima de 1 mol de etanol produz essa quantidade aqui de energia. 1.367, beleza? Então, de novo aqui, pessoal, eu fiz o quê? Fiz uma relação estequiométrica entre quem? Entre uma substância química da reação e a quantidade de calor que por ela foi emitida. Ou seja, de novo, a gente tem 1 mol de etanol liberando 1.367 kJ. Uma relação estequiométrica que pode ser abordado em qualquer questão de qualquer natureza estequiométrica. Beleza, pessoal? Então, visto isso, uma contextualização aqui, um exercício aqui que vai envolver justamente essa parte de estequiometria e de termoquímica. Ela diz assim, ó, um combustível é constituído exclusivamente de metanol, com densidade 0,80 gramas por ml. Se ele está fornecendo a densidade, não tenha dúvida, a gente vai usar ela em algum momento da nossa questão, beleza? E massa molar, 32 gramas por mol, ou seja, 1 mol de metanol tem 32 gramas. Abaixo está representada a reação de combustão do metanol. Então ele dá a reação de combustão e dá também o ΔH da mesma. Significa o quê? Que essa reação de combustão, ela libera 760 kJ de energia para o ambiente. Beleza, pessoal? E aí ele vai perguntar, na combustão completa de 1 litro de metanol, no estado gasoso, a quantidade de energia liberada em quilojoules é aproximadamente igual. Vamos fazer essa questão no quadro com todos os detalhes que pede a estequiometria e que pede a termoquímica. Então você tem a reação aqui, pessoal. Nota, o que é o principal aqui? A gente tomar como referência o combustível que está sendo utilizado, que no caso aqui é o etanol, e a quantidade de calor que está sendo por ele liberado. Ou seja, a estequiometria padrão aqui me diz o quê? Me diz que aqui eu tenho 1 mol de metanol, e essa quantidade de 1 mol de metanol libera quanto para o ambiente? Essa quantidade aqui, 760 kJ. Então a minha estequiometria diz o seguinte, que 1 mol de metanol, C3OH, vai liberar quanto para o ambiente, pessoal? Libera o valor do ΔH, 760 kJ. Não precisa colocar o menos, porque o menos é só uma indicação que ele está sendo liberado, beleza? Mas olha, claramente, pessoal, a gente vai ter que fazer uma substituição aqui, que é o quê? Sempre que ele dá a quantidade de mol, significa o quê? A gente vai ter que transformar para massa. A gente tem uma relação aqui de mol de metanol para a quantidade de calor. Ele não deu a massa molar do metanol à toa, a gente vai ter que usá-la. Ou seja, esse número de mols aqui pode ser facilmente convertido para massa. Qual é a massa molar do metanol? 32 gramas, ou seja, 1 mol de metanol apresenta 32 gramas. E é exatamente 1 mol que a reação me forneceu. Então essa relação aqui, pessoal, pode ser substituída para o quê? 32 gramas de metanol vai liberar quanto de energia? Essa quantidade aqui. Libera 760 kJ. Beleza? Essa é a relação padrão que a gente tem. Claro que todo mundo já deve estar desconfiado que isso daqui vai se acabar, vai se resumir numa regra de 3 simples, o que é comum nas estequiometrias. Então essa daqui fica sendo a nossa primeira linha da regra de 3. É a massa de metanol e a quantidade de calor por ela liberada na combustão, beleza? Qual é a contextualização que a questão está nos pedindo? Ele está pedindo, quanto que vai ser liberado quando eu queimar 1 litro de metanol. Pessoal, se aqui eu usei unidades de massa e aqui eu tenho unidades de volume, essas duas unidades não são compatíveis de se calcular ao mesmo tempo. Significa o quê? Esse 1 litro de metanol, eu vou ter que transformá-lo para massa. Por isso que ele deu o quê? O valor da densidade do etanol, 0,8 gramas por ml. A fórmula da densidade, todo mundo se lembra, é massa sobre volume. Então eu tenho o valor da densidade, 0,8. A massa correspondente é o que eu quero descobrir e o volume é de 1 litro. Agora cuidado, olha as unidades da densidade aqui, grama por ml. A massa aqui vai sair na unidade grama e o volume eu tenho que usar na unidade ml. 1 litro equivale a quantos ml? Fácil, né? Equivale a 1000 ml. Ou seja, eu vou ter que colocar 1000 aqui. Ok, pessoal? Quando eu fizer a regra de 3 simples ali, vai ficar M igual 0,8 vezes 1000, vai dar um total de 800 gramas de metanol. Ou seja, essa é a massa de metanol que corresponde a quê?
que corresponde a 1 litro. Se eu achei a massa de metanol, pessoal, significa o quê? Eu posso jogá-la aqui na minha relação e calcular qual vai ser a quantidade por ela agora liberado, beleza? Então eu já tinha 32 gramas liberando 760. 800 gramas, que é o que corresponde exatamente a 1 litro, a densidade me informou isso, vai liberar quanto? Vai liberar X quantidade de calor. É esse X que a gente vai tentar descobrir. Regra de 3 simples, pessoal. Toda estequiometria, ela vai estar marcada por isso. Fazendo meios pelos extremos, eu vou ter o quê? 32 vezes X, 32X, igual 800 vezes 660, vai dar um total de 608 mil. Isolando o X aqui, eu vou passar o 32 para o outro lado, dividindo. Vai ficar 608 mil dividido por 32. Quando a gente fizer isso daqui, vai dar um valor exato. O X vai ser igual a 19 mil quilojoules. Afinal, ele quer descobrir a quantidade de calor emitido. Quantidade de calor tem a unidade quilojoules. Significa o quê? Que a queima de 800 gramas de metanol vai liberar uma quantidade de 19 mil quilojoules de energia. Lembre, essa quantidade aqui é a quantidade que é liberada na reação química. Beleza, pessoal? Então, pessoal, como vocês acabaram de notar, a parte de estequiometria e a parte de termoquímica, elas estão unidas nas questões e podem ser abordadas na sua prova do Enem, beleza? Não esqueça, essa e outras videoaulas você encontra no nosso site, colégiointerativo.com.br. Tchau, um abraço, fique com Deus e até a próxima!